Tudo isso que você está falando pra gente, querendo ou não, faz parte do racismo estrutural. Do racismo estrutural. Como que a gente consegue explicar, mais ou menos assim, tipo, numa frase, para as pessoas entenderem o que seria o racismo? Privilégio. Né? É um privilégio. Se a gente levar em consideração que nós somos uma sociedade, o Brasil é uma sociedade que está alicerçada em cima do racismo, em cima de uma herança escravocrata. É totalmente uma manutenção de privilégio. Você chegar em um lugar e você tá ali profissionalmente no mesmo lugar que um colega e chegar um cliente e pedir para você servir o café. Não essa outra colega. É porque a sociedade ela tá alicerçada sobre isso. Eu ainda comentei essa semana com um colega de trabalho sobre esse alicerce, dele falando, a gente, não sei porquê, a gente entrou numa conversa sobre Holocausto e ele falou da forma que a sociedade pós-Holocausto se movimentou em torno daquilo, aquilo virou uma vergonha pro país e até hoje eles devem muito respeito àquilo, enquanto é muito estudado, ergueram monumentos para a sociedade não esquecer dessa tragédia que aconteceu. O Brasil não fez isso. A gente está alicerçado também num genocídio. Só que quando um grupo vai lá e coloca fogo em uma estátua, imagina, tem que protestar de outra forma. Mas imagina se na Alemanha alguém coloca uma estátua ali de uma das pessoas que durante ali o Holocausto matou milhares de pessoas. A sociedade se coloca contra isso. No Brasil tudo isso é normal. Então faz parte dessa estrutura. A manutenção do privilégio. E ninguém quer perder um privilégio. Ninguém nunca quer perder um privilégio. Só que ainda tem gente que se incomoda de encontrar o porteiro na Disney. A gente lembra disso aí em alguns anos passados. De encontrar o porteiro na Disney. Não precisa ir muito longe. Acho que ano passado o nosso ministro lindo, maravilhoso da economia falou, né? Que virou brincadeira. Tinha o aeroporto virou rodoviária, né? O aeroporto virou rodoviária. É uma manutenção de privilégio. Por que você não quer... Por que você não quer que o seu funcionário também vá para Disney? Também tem um momento de prazer, de passeio. Gente, ele trabalhou para isso, ele pode, ele deve. Por que você não quer que o seu funcionário deixe de ir pro trabalho de transporte público? Porque o cara comprou um carro. O cara tem uma casa muito boa hoje. Fruto de política pública, de política social que a gente teve ali há alguns anos. E que hoje está sendo muito mais atacada. Então, quando você acha que a gente conseguiu se colocar um pouco, conseguiu subir alguns degraus nessa sociedade, ainda tem gente falando que não, esse lugar não te pertence. É uma dívida, né? Que a gente, querendo ou não, a gente tem uma dívida histórica de... Gente, me corrijam. Alô, jornalista aí que está atrás das câmeras. Se eu não me engano, o Brasil foi um dos últimos países Foi o último. Foi o último a banir a escravidão. Então, o racismo estrutural mostra pra gente que a gente tem uma dívida, né, com relação aos negros no país. Principalmente porque o Brasil foi o último a abolir a escravidão, né? Sim. E, como você disse, é o tráfico de pessoas, Sim. né? E você acha que conforme as políticas públicas foram acontecendo no país, desde 2005 até não sei quando começou a parar, talvez uns 2, 3 anos atrás começou a diminuir, né, esse incentivo às políticas públicas, foi nesse meio que a gente conseguiu abrir mais essas portas, ter mais pessoas segurando essas portas abertas? Sim. Você acha que as cotas nas universidades fizeram um papel realmente de Sim. pagar essa dívida? A dívida ela nunca vai ser paga. Se a gente parar para pensar que a gente teve culturas, a gente teve povos dizimados e a gente não sabe de onde a gente veio até hoje. Porque não só dizimaram o nosso povo, quanto fizeram ali questão de apagar essa história de onde veio. Na época da faculdade, eu fiz o meu TCC dentro do Memorial do Imigrante, lá em São Paulo, porque tem uma Maria Fumaça, eu gosto muito de trem, e o meu tema era Maria Fumaça. Só que para a gente chegar até a Maria Fumaça, você andava por dentro do museu. E você chega lá, a pessoa, um italiano, por exemplo, ele consegue lá nos livros desse museu, ele consegue descobrir o navio, o dia que esse ancestral dele chegou. Eles conseguem traçar toda essa genealogia familiar. Muito fácil.
Chegar lá, você pode pedir uma consulta ali dos livros, os historiadores do museu te ajudam com isso. E eu lembro de eu entrar no museu para fazer esse trabalho, de alguns colegas irem... Ai, meu bisavô que tinha um sobrenome tal, ir lá e achar. E eu ficar no canto. Porque os meus ancestrais também vieram de navio. Só que de 100 ancestrais que embarcaram nesse navio, 90 não chegaram. E os 10 que chegaram, a gente não tem histórico. Porque faz questão, a sociedade fazia questão de excluir a cultura, excluir o sobrenome, e aí essa pessoa ela ia encontrar com uma outra pessoa que tinha vindo de um outro país da África, e ali tentar formar ali pequenos grupos, depois a formação de pequenos quilombos para sobreviver. Então eu recorri, há um tempo atrás, àquele teste genético do Genera para poder, não sei se pode falar marca, mas aquele teste genético aí das blogueiras. Genera, se esse vídeo chegar em você, patrocina a gente. Sim, pode até me dar um mais completo, porque eu fiz o mais simples. E eu ter recorrido a isso e eu ter descoberto ali alguns países da África, de onde são meus ancestrais, e entrar na internet e procurar imagens de pessoas desse lugar. E perceber que fisicamente nós somos muito parecidos. E de jogar no Google, assim, mulheres ganesas, e olhar a imagem delas e começar a falar assim, meu Deus, meu nariz é igual. Não é fruto da miscigenação, não gosto também da palavra miscigenação, não é fruto do estupro das mulheres, das minhas antecessoras. Não, é das mulheres ganesas mesmo. Então, quando as pessoas colocavam os meus traços para tentar diminuir a minha negritude, ou para tirar minha carteirinha de Wakanda, que isso acontece muito, a gente fala muito dentro do movimento, que existe essa separação dentro do próprio movimento negro, e a gente brinca, quer tirar nossa carteirinha de Wakanda. De falar assim, não, olha os seus traços. E de ver que esses traços, eles estão ainda presentes lá em Gana, nas mulheres de Gana, e de perceber que eu vim de lá e que realmente eu me pareço com essas pessoas, e de tentar resgatar ali. Nunca vou conseguir saber quem que era o meu trisavô, meu tataravô, eu nunca vou saber quem foi. E da minha família mesmo não falar sobre isso. A minha família paterna, sim, já morreu, as pessoas que poderiam me contar, elas já morreram, e o pouco que eu sei, eu consegui chegar só numa bisavó. Eu não consegui sair da bisavó. Enquanto tem gente que sabe quem é o tata, e entrar agora num site, fazer a genealogia de todo mundo. Eu fui fazer isso com a Maria Flor, e esses tempos a gente parou ali nessa bisavó. Não sabe-se mais. Não sabe-se mais. Não tem mais. registro nem documento mesmo, nem né? Documento, nem nada. Depois que chega no Brasil também... Ninguém sabe mais. Minha família paterna, ela é de Santos. Então a gente sabe que ali, quando eles chegam ali pelo porto, eles ficam por ali. Só que não se fala mais disso. Então, eu sei que o meu avô, o Domingos vô, porque meu pai era o Domingos filho, eu tenho uma foto dele, que a gente mal consegue ver o rosto dele. Tão retinto que ele era. E da mãe dele, é o meu bisa, é a minha tata. Tata? É meu bisa? Não, peraí, não. Meu vô e a minha bisa. De quando chega nessa bisa, quando eu nasci, essa bisa ainda era viva. Mas não tenho memória dela, ela morreu pouco tempo depois. E da minha mãe contando as histórias dela e de contando, assim, deles quererem se livrar desse estereótipo mesmo escravo. E de ver o meu pai tão retinto, que casou com a minha mãe, que é nordestina, e a gente conseguiu vir para São Paulo, né? Minha mãe veio do Nordeste, foi para Santos, casou em Santos com meu pai, vieram para São Paulo. A gente nasceu ali, você olhar, a gente tem ali os traços da minha mãe alagoana, mas muito mais os traços do meu pai, santista. E a gente não tem essa história. Não tem, se pergunta assim, quem é seu eu não sei. Mas a gente está ali construindo a partir do que a gente sabe. A gente está tentando criar ali na família crianças emocionalmente fortes e que vão saber a partir dali. E que antes disso, se elas perguntarem, da gente explicar mesmo o que aconteceu. Porque até numa entrevista que o Fábio Porchat falou, e eu acho muito engraçado isso, que parece que a escravidão era um navio da CVC. Olha, entrem aí, vamos pro Brasil. É isso que eles querem que a gente acredite. Vai ter comida, água, tudo certinho para vocês chegarem em segurança. Direitos trabalhistas, né? E vamos pro Brasil. Então, quando a gente fala ali de 100 pessoas, 90 morrem na viagem e só 10 chegam no Brasil,
E chega no Brasil para ser escravizado, porque a gente não está falando de uma relação de trabalho, porque até hoje a princesa tem uma obra de arte de um Millet baiano que fala que a princesa esqueceu de assinar a nossa carteira de trabalho. E ainda se acredita na história de que foi a princesa que aboliu. A escravatura não foi. Então, a história ela foi contada pra gente na escola de uma maneira muito pacífica. Tipo, olha, vamos ser escravos. Os negros falam sim, vamos, e é isso. E a gente ficou nessa condição quando não. Quando é uma história de resistência. Quando os africanos, eles resistem a serem escravizados, eles resistem a vir para o Brasil, eles resistem a ficar na condição de pessoas escravizadas. E essa história de resistência ela não é contada. Tanto que quando a gente fala de quilombo, a gente só sabe falar do quilombo do Zumbi, que é o quilombo que até hoje a gente tem traços históricos dele. Quando a gente teve diversos quilombos no país. E hoje em dia a comunidade preta ela continua se organizando em pequenos quilombos. A gente continua tentando criar nossas crianças juntas. A gente continua ali querendo trazer um pouco dessa negritude para a nossa vida atual. Tá mais fácil hoje? Não tá mais fácil hoje. Mas hoje a gente tem mais ferramentas, a gente tem mais recursos para poder explicar para nossas crianças de onde eles vieram. Então, se hoje minha filha tem 5 anos, se hoje você perguntar para ela quem são os ancestrais dela, ela sabe te falar. Se você mostrar um mapa mundi para ela, ela sabe dizer de onde partiram os navios.